Opa, e aí, beleza? Como alguns antigos aqui já sabem, eu atuo na área da medicina. Então, manuais que envolvam tratamentos medicinais geralmente me chamam muita atenção. Só que, tipo, eu gosto muito de ficar lendo e eu esqueço de recomendar. Mas eu acabei lembrando e acabei fazendo esse top 5 aqui porque já tava demorando muito pra fazer, o pessoal já tava pedindo também demais. E espero que vocês gostem, vamos seguir evoluindo. Eu sou o único com DNA genial. As pessoas inocentes geralmente são as primeiras que sofrem. Yong-Joon era um médico que se aperfeiçoou na área de oncologia. Tudo para ser a linha de frente para dar esperanças às pessoas que teriam uma morte lenta por câncer. O diretor do hospital suspendeu ele por um mês e após essa notícia vazar em todo o hospital, a sua namorada entrou em contato com ele e com receio disso se respingar entre ela decidiu terminar com ele. Mesmo Young tentando justificar para sua namorada o porquê ele foi suspenso, ela não deu nem chance dele se defender. Vamos voltar um pouco no tempo para saber por que ele foi suspenso. 4 dias atrás, antes do ocorrido, um amigo de Wong, que também era um pesquisador, que ele respeitava muito, veio até ele dizendo que o hospital estaria financiando uma pesquisa com Silicure. Era um remédio que tinha uma taxa de sucesso maior contra o câncer. E o seu tempo de tratamento era bem menor do que o remédio que eles faziam lá nesse hospital. Depois de comemorar com seus 2 companheiros de pesquisa que ele trabalhava junto, Young foi até o cemitério. Young virou um oncologista porque a sua irmã morreu de câncer de pâncreas. Ela não teve nem chance nenhuma de se defender. E desde então ele jurou vingá-la, criando um remédio capaz de combater o câncer de frente a frente. Só que quando o santo é generoso, é melhor você desconfiar. O diretor do hospital chamou ele para sua sala. Aquela indústria farmacêutica geralmente trabalhava com Aloe. Era um remédio que levava mais ou menos 5 anos do seu tratamento. E a Silicure levava mais ou menos 2 anos. E nesse momento, Young entendeu a razão por que ele foi chamado para ver o diretor. Foi para que ele parasse a sua pesquisa, já que tudo girava em torno do dinheiro. De novo, a sua irmã sofreu uma injustiça. Os seus companheiros deram esperança para ele. Eles sabiam que a pesquisa não iria para frente. E por isso o diretor chamou ele lá para cortar as asas dele, tirar as esperanças. E naquele momento um turbilhão de sentimentos veio em sua mente. Uma dor, uma tristeza e uma raiva imensurada, fazendo Young xingar o seu chefe. Esse foi o motivo da sua desgraça. Ele foi suspenso e foi obrigado a trocar de setor. Foi traído pelas 2 pessoas que ele mais confiava no hospital. E de tabela ele perdeu a sua namorada. Desamparado nesse mundo de ódio, Young só queria acabar com aquela dor que ele sentia. Entretanto, ele lembrou que ele tinha os seus pais para sustentar. Depois que seus pais ficaram velhos, ele virou o homem da casa. Ele que mandava dinheiro e ajudava eles. Ele tinha que engolir o seu rancor e voltar ao seu trabalho. Só que como todo pesquisador, Young resolveu andar pelo setor novo que ele estaria. E lá alguém estava deixando um produto superaquecer. E após ele tirar esse produto de lá, ele viu que era uma pesquisa bem promissora. Só que mesmo seus esforços para salvar aquilo, aquela pesquisa foi por água abaixo. E ainda por cima ele teve o seu dedo perfurado. Logo depois de lavar o seu dedo, o chefe daquele setor apareceu e veio dar as boas-vindas para Young. Mas no meio da sua conversa, Young veio a desmaiar. Só que quando ele acordou, uma tela sistema apareceu em meio ao seu olhar cansado. Doutora Alice. No ano de 2018, o avião de Song Junchuan teve uma das suas turbinas danificada. Song não queria morrer logo naquele momento, não com tantos arrependimentos que ela precisava pagar nessa vida. Song era uma cirurgiã geral e era a professora mais nova de medicina da Universidade de Seul. Ela era um gênio entre os gênios, que sempre era chamada em momentos de crise, quando, por exemplo, 2 médicos quase perderam um paciente por causa de um sangramento interno. Mas Song adentrou na sala e assumiu a liderança daquela situação e buscou ensinar aqueles 2 pupilos seus como se sobressair no meio daquela cena. Só que os céus não estavam agora ao seu favor. Ela de novo iria encontrar o seu fim. Song não entendeu, mas de um dia para a noite ela recebeu memórias do seu passado ruim. E nesse mundo medieval ela era chamada de Alicia. E ela era uma rainha que fez muita crueldade com o povo. E ela foi queimada viva. A sua crueldade era tamanha que até a sua família foi morta no processo. Tudo para cortar o mal pela raiz. Por causa da sua maldade, pessoas inocentes morreram. E agora ela vai ter que morrer de novo, sem entender como que ela pode consertar os seus crimes desse passado ruim que ela teve. Tudo que resta para ela é arrependimentos, mas não se sabe se Deus sentiu pena dela.
ela acabou retornando no seu corpo antigo. No começo ela achou aquilo ali um choque. Por sorte, o seu pai deixou ela de castigo por 10 dias, mesmo ela não se lembrando por que ela ficou de castigo. E ela acabou utilizando esse tempo para relembrar os eventos que irão acontecer no futuro. 10 anos no futuro ela vai ter sua morte. Mas antes disso, tudo começou com a sua madrasta morrendo. Os inimigos da sua família nem esperaram o corpo da sua madrasta esfriar e começaram a bombardear sua família. O seu pai foi pego pelos inimigos do Império e foi executado. O seu irmão mais velho, ele era um grande patriota e ele protegeu o rei até o seu fim, assim também morrendo. Mas isso não foi a pior coisa ainda. Antes de enterrar os corpos dos seus entes queridos, aconteceu uma epidemia desconhecida, levando 47 mil mortos. Por causa da guerra, teve uma crise de varíola, matando 70 mil pessoas. E depois disso tudo, Alice, ela se casou com um príncipe. E foi nesse início que ela começou a cavar sua própria cova. Mas nessa vida ela não vai seguir os seus erros de novo. Dessa vez ela vai usar o seu conhecimento de medicina do futuro para levar esperança para as pessoas e não vai perder ninguém que ela ama nessa vida. Um hospital de animais na área da fronteira mística. Construir um negócio não é uma coisa fácil. Kim A-young, depois de concluir a sua faculdade de veterinária, a mesma pensou que a sua vida seria tranquila. Porém, devido à sua falta de concordar com lideranças, ela saiu na mão com o diretor do seu antigo hospital na qual ela trabalhava, assim decidindo abrir sua própria clínica, com uma enfermeira e uma cabeleireira de pet. No começo foi mágico, só que a conta bateu. Parecia que os animais não ficavam doentes. Kim chegou a pensar em fazer até uma propaganda, só que para isso ela precisava de dinheiro, e ela investiu todas as suas economias na clínica, então ela não tinha nenhum centavo. Até que uma ligação surgiu. Kim não tinha muita especialidade em réptil, só que como ela já estava raspando a colher na parede para fazer farofa, o que vinha para ela é lucro. A paciente falou que iria trazer o réptil à noite, e por isso Kim teve que ficar a noite toda esperando o paciente. Como ela achou que aquilo era um trote, ela resolveu ir embora. Mas a mulher que disse que iria trazer trouxe o paciente. E Kim, mesmo cansada, ela voltou para dentro do hospital. Porque ela precisava muito de dinheiro, ela não podia recusar. As duas foram até a sala, só que a mulher não tinha nenhum réptil com ela. E Kim ficou muito intrigada com aquela situação. Cadê o animal? Só que a mulher sempre falava do animal em segunda pessoa, como se ela fosse o animal. Como Kim demorou muito tempo para entender o que estava vendo, a mulher ali resolveu se transformar num dragão na frente de Kim. Kim, com medo de ser devorada, ela resolveu correr, mas a mulher disse que ela foi lá para se consultar e não faria nenhum mal com ela. Como gesto de confiança, ela retornaria para a forma humana. Depois que Kim se acalmou, a mulher falou que ela era um dragão do mar e ela comia muito peixe cru. E com receio de pegar algum verme, ela veio se consultar com Kim. E Kim deu um conselho para ela, por que ela não come peixe cozido? Só que essa mulher disse para ela que isso afetaria no sabor. Então Kim resolveu fazer alguns exames de fezes. Se constatasse que ela tinha algum verme, ela receitaria um remédio. E mandou ela retornar no dia seguinte. Voltando para sua clínica no dia seguinte, ela pensou que tudo ali foi um sonho. Só que com o furdunço das suas funcionárias por as coisas ter quebrado, ela percebeu que realmente ela atendeu um dragão. E esse dragão retornaria naquele dia. Temendo pela vida das suas funcionárias, ela resolveu mandar todas embora mais cedo. E se armou para lutar contra aquele dragão. Só que aquela mulher dragão disse para ela que não iria feri-la. E Kim mostrou para ela o remédio e falou para ela pegar e ir embora. Caso não resolvesse o problema dela com o verme, ela teria que retornar em 2 dias. Só que a mulher disse para ela que ainda iria pagá-la. E como ela não tinha dinheiro humano, ela daria ouro para Kim. E nesse momento, os olhos de Kim se encheram de amor pelos dragões. E Kim falou que se tiver qualquer dragão na família dela que queria atendimento, era só chamar ela. E a mulher disse que iria chamar a família dela para se consultar com Kim. E também tinha alguns amigos que ela iria recomendar se eles precisassem de ajuda. Kim ama muito dinheiro e até venderia sua alma por ele. Mas que mistérios estão guardados para a médica do mundo místico? O retorno do médico de nível máximo. A recompensa faz você criar um tipo de controle nos seus lacaios. Assim você pode danificá-los física e moralmente. Só que ele só vai ser leal a você se você dá uma recompensa para ele. Só que geralmente os chefes acham que seus lacaios o respeitam e têm medo deles. Isso faz com que o chefe tenha uma espécie de orgulho e esquece de recompensar o lacaio. E nesse momento, o lacaio que vai atacar. Kim Won-chan estava no funeral do seu mentor. E ele estava pronto para passar os seus ensinamentos como diretor no centro cardíaco. Como um bom lacaio, ele buscou essa recompensa, mas ele foi surpreendido. Não seria ele que assumiria o comando, e sim James Jung, um dos seus alunos. Isso foi um choque para todos ali que estavam presentes no funeral, e todos começaram a fofocar, falando que Kim era um ótimo médico e um ótimo cirurgião, e ele merecia assumir essa posição. Por que ele não iria assumir essa posição? A raiva era tamanha naquele momento para Kim. Ele viveu uma vida totalmente miserável, fazendo de tudo para ser recompensado no fim. Só que ele só foi uma mera ferramenta usada.
Nesse momento, ele pegou o seu carro e saiu em alta velocidade daquele velório. E pensava, já que eu não posso ganhar esse prêmio no final, eu vou enterrar a reputação de todo mundo do Hospital Sebastian. Ele sabia muitos segredos. Mas por um descuido, um caminhão acabou batendo nele enquanto atravessava a rua, e os dois colidiram. Como ele estava com uma forte dor no tórax, a tristeza de saber que poderia morrer vinha em sua mente. E ele pensava, como que eu posso me vingar? Que implorou para Deus por sua misericórdia. E no fundo dos seus pensamentos mais sombrios, Kim ouviu a voz dos seus amigos o chamando. Aquela era uma lembrança de 20 anos atrás. Ele se sentiu em choque, já que aquela lembrança era real demais. Então ele decidiu replicar tudo o que ele fez naquele momento. E ele pensava, mas por que eu estou lembrando tudo do futuro? Que nesse momento, ele pensa, será que eu retornei no tempo? Um dia antes de eu entrar no meu estágio no Hospital Sebastian? Deixando seus pensamentos o levar, um evento que não aconteceu no seu passado já vivido, acabou acontecendo. 2 dos seus amigos sofreram um acidente. Mesmo a menina parecendo muito ferida, como um grande médico, Kim já notou que o paciente não era a menina, e sim seu amigo. O seu amigo bateu o tórax e ele criou um líquido ao redor do coração. E por sorte ele ainda lembrava o número do seu mentor. Como seu mentor era antigo, ele nunca trocava o número. Só que a situação do seu amigo era muito crítica e uma ambulância ia demorar muito para chegar. Então Kim pediu para o seu mentor o guiá-lo para fazer uma drenagem pericárdia. O seu mentor no começo negou aquela situação. Mas o seu mentor sabia que aquele menino iria morrer, então ele não tinha escolha. Como Kim fazia muito isso no seu futuro, ele conseguiu executar aquela técnica perfeitamente. E além de ganhar pontos agora com seu mentor, antes de entrar na faculdade, ele pretende ter um futuro mais digno. Não mais sendo usado, e sim usando tudo ao seu favor. Dr. Ia. Tudo começa no hospital universitário. A turma nova de medicina estava acompanhando o instrutor para uma sala de IA, onde continha um sistema de diagnóstico. Lá eles o chamavam de Baruda. Todos ali ficaram maravilhados, incluindo o nosso prota, Lee So-hyuk. Ele era um dos 4 melhores alunos a se graduar em medicina. Ele poderia fazer residência em qualquer hospital, mas ele escolheu esse hospital universitário por causa dessa aquisição tecnológica. Para demonstrar mais sobre aquela máquina, o professor resolveu fazer uma demonstração, colocando uma situação para Baruda diagnosticar. Em pouco tempo, Baruda diagnosticou o paciente, porém o diagnóstico foi inconclusivo, por causa que máquinas não têm os 5 sentidos humanos, para ser mais preciso em suas análises. Então ele acabou deixando pequenos detalhes passar. No meio da explicação, um dos instrutores que cuidava de Baruda viu que o mesmo estava se sobrecarregando e logo pediu para todos correrem, pois Baruda corria o risco de explodir. E no meio daquele caos, Lee tropeçou e caiu. Só que quando ele voltou a correr, ele viu o instrutor trancando a porta e deixando ele para trás para morrer. Por sorte, ele só teve alguns ferimentos superficiais. Enquanto ele via aquele tumulto, ele ouvia uma contagem de porcentagem em sua mente. E logo ele acabou sendo mandado para uma cirurgia cerebral. Depois da cirurgia, botaram ele em aparelhos para respirar. O médico disse que um dos chips de Baruda ficou aleijada no seu sistema cognitivo. Com receio dele tirá-la e acabando deixando ele demente pelo resto da vida, eles optaram em não tirá-la e sim deixá-la. Enquanto os médicos ficaram falando entre si sobre a situação de Lee, na cabeça dele, ele havia sido mandado para um sistema de dados. Logo ele descobriu que ele estava no subconsciente de Baruda. Como uma máquina, ele queria informações que só os humanos poderiam dar. Lee, ele não entendia aquela situação e até ficava puto. Mas assim que terminou a porcentagem, ele abriu seus olhos. Só que Baruda agora estava em sua mente como um holograma. Com receio dos médicos acharem que ele era louco, ele perguntou para o Baruda o que ele queria. E Baruda disse que queria ter os sentidos humanos, para dar um diagnóstico um pouco mais preciso. Então ele queria usar Lee para evoluir. Com isso também ele ajudaria Lee a se tornar o melhor médico do mundo.